Do, mas são duas letrinhas aí que vieram e algumas pessoas acham em casa. Tem algumas técnicas bem simples para fazer isso. Oi, amigos, tudo bem? Como estão? Estamos aqui novamente para mais uma aula online de teatro. Aqui é o canal do Sind Bancários, do YouTube. E eu sou Adriane Azevedo, a oficineira de teatro. Muitos anos que eu já dou teatro no Sind Bancários. E nós temos também outros oficineiros que também estão aqui no nosso canal online. Aulas de dança, de yoga, de inglês, de ginástica. Aproveitem, qualquer pessoa pode se inscrever. Nós, como oficineiros que somos, muitos, a gente dava aula lá no próprio Sind Bancários, ali na nossa sede, na General Câmara. No quarto andar, a gente fazia as aulas de teatro, sempre uma vez por semana. E as nossas aulas eram essencialmente práticas. Eu dou, então, exercícios de teatro. Muitas vezes fazíamos montagens, montávamos pequenos textos, fazíamos montagens grandes, tudo dependendo da proposta da oficina. E agora, como a gente não pode dar aulas presenciais, estou trabalhando um pouco com vocês a teoria do teatro, a história do teatro, algumas técnicas também. Estou contando para vocês. Muitas vezes eu faço aulas mais práticas, dou alguns exercícios. Por quê? Porque a gente não está podendo se encontrar. Mas mesmo lá no Sind Bancários, nas nossas aulas presenciais, eu também sempre falava muito sobre a história do teatro. Acredito que a gente deva saber um pouco sempre sobre a história do que a gente está trabalhando, sobre o autor. Quando a gente trabalhava algum autor, eu sempre procurava dar um pouco de teoria também para os alunos, pois que sempre na arte a gente tem que pesquisar, não é? Ou normalmente os artistas pesquisam para trabalhar algum texto, algum autor do seu interesse, né, na pesquisa que é do seu interesse para realizar um espetáculo, um esquete. A gente sempre tem que pesquisar. Às vezes também se pesquisa sobre o tema. Então, as nossas aulas se dividem entre teoria e prática. Sempre tento fazer uma mescla. Estou falando um pouco sobre a história do teatro em algumas aulas, para que vocês entendam de onde o teatro veio. Não falo mais sobre o teatro ocidental, que é o que mais nos atinge aqui, mas também já dei uma aula sobre o teatro japonês, um pouco do teatro oriental, então. E hoje eu vou voltar a falar um pouquinho sobre os gregos. Porém, como nós já falamos bastante da tragédia, eu vou falar um pouco hoje sobre a comédia grega e vou contar para vocês um pedacinho da comédia Lisístrata. Mas nós vamos começar falando um pouquinho sobre a diferença entre a tragédia e a comédia. Nós já falamos um pouco sobre a tragédia grega, que começou lá com o Ditirambo, aquela dança em homenagem ao deus Dionísio, pois a tragédia ela é anterior à comédia. A comédia vai acontecer um pouco depois e ela vem também de um cortejo que eles faziam, um cortejo para a época de fertilização, um cortejo fálico em que eles diziam coisas e cantavam também, porém era uma dança mais lasciva, mais sensual. Então vem daí a comédia, que no grego comódia quer dizer espetáculo divertido, e a tragédia, por exemplo,
é como eu falei para vocês no livro do Aristóteles, da Poética, os textos e os personagens da tragédia são nobres, os personagens são heróis, o texto é sempre num tom, né, que vós fostes, aquela coisa bem formal e respeitosa. E o coro da tragédia, ele é um coro solene. E, diferente disso, a comédia tem uma fala mais coloquial. Os personagens da comédia são o povo comum e as pessoas do povo, e também alguns nobres, mas todos, nenhum é herói, nenhum é semideus, nenhum é deus, são todos personagens bem do povo, e a linguagem ela é bem coloquial, e o coro da comédia ele não é solene, ele é ao contrário, ele é um coro gozador, ele é um coro alegre, é um coro mais solto, porque vem então deste cortejo que se chamava Comós, Comos, não é? Com K, K-O-M-O-S, né? E esse coro também podia se chamar fálica, por quê? Porque ele era um cortejo e eles vinham com o falos, né? Com o falo, que é, né, representando então o falo, eles vinham porque era um cortejo de fertilidade, era um cortejo porque nesta época, vocês sabem, era muito importante a questão da fertilidade da mulher ter filhos, da mulher gerar filhos, então isso principalmente depois, vocês sabem, a questão das guerras, o filho era um soldado, então quanto mais filhos a mulher tivesse, melhor seria para o país, então para o local. Então a questão da fertilidade era muito importante para os gregos. O que as duas têm em comum, a tragédia e a comédia, é que usavam máscaras, os atores nas duas. Por quê? Porque também não podiam encenar mulheres, eram só os homens os atores. Essas são os pontos em comum. Vocês vão ver também que na comédia também são poucos os atores, ali os personagens são feitos por poucos atores, e usavam máscaras para poder fazer as mulheres, e a tragédia, ela, como Aristóteles disse, ela é o topo da dramaturgia, né? Então ela é refinada, enquanto que a comédia ela é mais o texto dela é mais chão, é mais coloquial, é mais o que o povo está acostumado. Então, e os atores não usam aqueles coturnos. Então, o que acontece? A plateia se sente mais próxima dessa encenação. Tão próxima que a plateia interfere, não é? E praticamente ajuda na encenação, rindo, xingando. E existia até, inclusive, uma hora na comédia que chamava parábase. Eu não sei bem como é que se diz, mas se escreve parábase. Era uma hora em que o ator simplesmente ele esquecia o texto que ele estava dando, ele começava a falar com a plateia sobre os problemas sociais, os problemas dele até, os problemas... Era quase um happening. O ator começava a falar com a plateia e colocar, assim, questões, porque era uma sátira política a comédia. Era uma crítica social, ela falava de intrigas sentimentais, falava mal das pessoas, citava pessoas, por exemplo... Nessa época, a comédia antiga, Aristófanes é um dos maiores expoentes. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês dele, da Lisístrata. E ele não gostava muito de Eurípides. Ele achava, Aristófanes era um conservador, ele achava que Eurípides estava questionando muito na tragédia a questão social, a questão, não é, até da hierarquia e etc., das separações,
entre as castas. Então ele, nas comédias dele, o Aristófanes, ele simplesmente malhava o Eurípides, mas citava nome e tudo. Então a comédia, ela era bem mais solta, ela era bem mais informal. Não é? O ator se dirigia, inclusive, à plateia, e a plateia reagia bastante, mas isso era até comum, não é? No teatro grego, a plateia reagia bastante, e então eles contavam coisas que aconteciam e que, baseado em fatos reais, ou então criavam textos para exatamente fazer uma crítica social a esses acontecimentos que todo mundo sabia que tinha acontecido. Então eles colocavam na comédia essas situações para serem discutidas muitas vezes. São 3 tipos de comédias, não é? A comédia antiga, da qual o Aristófanes, esse que eu vou contar para vocês, a Lisístrata, ele é um dos maiores expoentes. Depois veio mais uma comédia intermediária e a comédia nova, que daí tem outros expoentes. E aí a comédia foi perdendo o coro, não é? Ela foi ficando só com os atores. E uma diferença também é que as tragédias, como era um festival, era tipo um concurso, elas tinham jurados para julgar, que era o melhor tragediólogo e tal. E as comédias, quem julgava era o povo mesmo, era o público que julgava se a comédia era boa ou não. O julgador era o próprio espectador. Então, a tragédia vem do ditirambo, a comédia vem do comós ou da fálica, esse cortejo obsceno, sensual que eles faziam, levando o falo para a fertilidade. A tragédia tem um coro solene, ela fala só sobre os heróis e semideuses, e o linguajar é nobre. A comédia fala sobre o povo, sobre até os nobres, mas sobre as pessoas comuns. Ela tem um linguajar mais coloquial, e o coro não é solene, é despojado. São essas as diferenças. As semelhanças. Na tragédia e na comédia se usa máscara e só os atores são só homens, as mulheres não representam. E aqui eu queria contar para vocês um pouco sobre a Lisístrata, essa comédia do Aristófanes, que da comédia antiga ele é um maior expoente. Essa comédia, ele escreveu muitas comédias, todas bem conhecidas, assim, os Cavaleiros, as Nuvens, a Paz, as Vespas, e tudo, as comédias dele giravam um pouco em torno bastante da questão da guerra. Por que a questão da guerra? Porque eles viviam em Atenas, não é? E Atenas, como para quem estudou história sabe, que passou anos em guerra com Esparta, as famosas guerras do Peloponeso. Então a guerra era, como a tragédia, como a comédia fala sobre questões do povo, essa questão, a guerra, perpassava muito a vida deles. As tragédias também falam da guerra, claro. Não é? Porque isso perpassava a vida de todos eles. Eles ficaram 20 anos em guerra. Não é pouco. Então, por isso, a guerra é tão significativa e aparece em tantos textos da dramaturgia grega. Então, a Lisístrata, ou a Guerra dos Sexos, conta mais ou menos essa situação de guerra, 20 anos em guerra. As mulheres de Atenas não aguentavam mais, porque os maridos não ficavam em casa, só na guerra, não cumpriam com suas obrigações. Você sabe o que eu tô falando. As mais variadas obrigações, mas a principal, não é? Era eles terem relações com as mulheres, para elas engravidarem, para ter os filhos, mas mesmo assim eles também não vinham para casa, as mulheres não aguentavam mais essa... só elas cuidando de tudo na cidade. Então, uma mulher de Atenas, que é a Lisístrata, a personagem principal e o nome da peça,
ela resolve, junto com a sua amiga, ela tem uma amiga que mora perto dela, a Cleonice, e mais algumas mulheres de Atenas, fazer uma greve de sexo. E então elas resolvem fazer uma greve de sexo enquanto a guerra não parar. Por quê? Porque os maridos volta e meia voltam para casa, não é? Dentro dessa guerra toda, porém, elas sentem falta de toda a presença deles, não querem só um dia, uma noite. E também porque todas as questões administrativas e questões mais que eram em relação aos homens e mulheres de Atenas, fica tudo meio parado por causa dessa guerra. Então elas resolvem fazer uma greve de sexo. E elas conseguem também, porque aí elas vão nas cidades vizinhas, principalmente Esparta, não é, que é a grande rival de Atenas, e elas conseguem que Lâmpito, que é uma mulher espartana, também entre na greve do sexo e convença todas as espartanas. Então o resultado é que as espartanas e as atenienses fazem uma greve de sexo. E as atenienses, ainda lideradas pela Lisístrata, elas tomam a Acrópole. A Acrópole é aquela parte onde ficam todos onde ficam os palácios dos deuses, onde fica é uma sede administrativa da cidade de Atenas, onde ficam os tesouros de Atenas. Então as mulheres tomam a Acrópole, elas se entrincheiram ali e não saem dali e não fazem sexo. E tudo isso daí começa a gerar uma situação muito incrível, que é e claro, com várias cenas cômicas, que é os homens desesperados para fazer sexo, as próprias mulheres que são aliadas da Lisístrata, elas também fraquejam às vezes, querem fugir. E todas essas situações são cômicas, não é? Porque os homens desesperados, às vezes bem armados, aparecem muitas cenas disso, entendeu? E a consequente comédia que daí sai, né, dessas situações, porque a comédia ela usa muito do texto de pequenas, como é a comédia agora, pequenos ditos e xistes que fazem o público rir dentro do texto maior. Por quê? Porque na realidade, no texto maior, eles tratavam sim de problemas sociais. Elas tratavam de problemas sociais dessa forma leve, mas tocavam nos assuntos, principalmente, por exemplo, nesse assunto que é o que a Lisístrata fala no final do texto, né? São gregos todos. Para que lutar? Para que perder homens, perder, não é, munição, perder armas, perder tudo que podiam perder para lutar entre si? Então, mais ou menos, a Lisístrata dá esse toque, né? Para que a gente lutar entre a gente? Nós podíamos estar construindo coisas juntas e estamos aqui lutando entre nós. Isso não tem sentido. É mais ou menos o que ela fala. Vou ler um pedacinho para vocês aqui, para vocês entenderem mais ou menos como era o texto da comédia grega. Estou lendo a primeira cena de Lisístrata. Se passa então em Atenas e o cenário é a porta da casa de Lisístrata e a porta da casa de Cleonice, algumas casas de Atenas, e na frente então o local onde eles fazem praticamente toda a encenação. Lisístrata começa dizendo: pois é, se tivessem sido convidadas para uma festa de Baco, isso daqui estaria intransitável de mulheres e tamborins. Mas como eu disse que a coisa era séria, nenhuma apareceu até agora. Ah, só pensam em bacanais. Cleonice! Bom dia, Cleonice! Ela então acorda Cleonice, que responde: bom dia, Lisístrata. Magnífico dia para um bacanal. Cleonice, pelo amor de Zeus, Baco já deve estar cansado. Mas o que aconteceu, boa vizinha? Tens a expressão sombria, um olhar cheio de repreensão, a testa franzida, o avesso de uma máscara de beleza. Oh, Cleonice, meu coração está cheio de despeito. Me envergonho de ser mulher. Sou obrigada a dar razão aos homens quando nos tratam como objetos, boas apenas para os prazeres do leito.
E às vezes nem isso. Cibele, por exemplo. Por favor, Cleonice, não é hora para maledicências. No momento em que foram convocadas para uma decisão definitiva na vida do país, preferem ficar na cama em vez de atender aos interesses da comunidade? Vocês entendem? Então, é um texto bem coloquial, bem normal, diferente daquele que eu li para vocês das Bacantes. Ó vós, quem é que trago espetado na ponta de meu tirso? Quem eu vejo, senão meu filho? Que é bem solene, não é? Que é esse... para eles era um texto nobre. É por isso que a tragédia é considerada assim o topo da pirâmide, não é? Em termos de dramaturgia. Mas a comédia, como vocês puderam ver, imaginem quantas situações. Se vocês puderem ler, leiam essa comédia Lisístrata de Aristófanes. Aristófanes, ela tem um subtítulo que é A Guerra dos Sexos, né? Que, obviamente, trata então desse assunto que eu falei para vocês, que é muito engraçado, que é essa greve que as mulheres. Bom, queridos, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a comédia grega e dessa história da Lisístrata que eu contei para vocês, esta greve dos sexos. Eu falei guerra, mas é greve dos sexos que elas fazem. Às vezes eu aqui vou indo falando, dizendo, e como eu falo de improviso, apesar de fazer o esqueleto, você sabe, tá aqui meu esqueleto, ó. Eu falo de improviso, não é? Então às vezes sai alguma coisa diferente, mas é a greve dos sexos que elas fazem. O nome da comédia é Lisístrata e é sobre isso que elas que discorre a comédia, sobre essa greve que as mulheres fazem, buscando então a paz, que é o importante da gente entender nessa tragédia, nessa comédia, que apesar disso, ela trata de um assunto sério, que era fazer a greve para conseguir a paz, não é? Então, ela, além de ter comicidade, ela tem atualidade e reflexão, o que sempre era importante, porque fazia o povo pensar um pouco, então, na sua própria situação. E como o povo era um participante importante nas comédias, atingia, então, bastante gente estas reflexões deles. Então, a comédia grega, que tem semelhanças com a tragédia e também diferenças. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam mantendo o isolamento, eu espero que vocês estejam saindo somente para o necessário e que a gente continue se cuidando. Parece que nós estacionamos um pouco no contágio. Vamos fazer pensamento positivo para que logo nós tenhamos uma vacina, para que a gente possa conviver e se abraçar e se ver normalmente. Eu desejo a vocês uma excelente semana. Fiquem bem.